Oi, gente, bom dia, paz do Senhor. Eu quero falar de um assunto muito importante hoje. Veio a mim a palavra do Senhor. O Senhor veio falar comigo e eu quero dividir com vocês o que o Senhor falou comigo. E ele disse que era uma ordem que eu falasse as palavras dele. Então, por este motivo, eu vou dividir com vocês, fazer um relato aqui breve do que aconteceu antes, para vocês entenderem. Mas eu prometo ser bem rápida, o máximo que eu conseguir. Eu parei aqui no meu carro, num lugar que eu achei mais tranquilo. Na minha casa sempre está movimentado, minhas filhas e barulho, e parei aqui para poder conversar com vocês porque é muito sério. Eu estava orando antes de ontem à noite e o Espírito de Deus me tomou em línguas e eu fiquei um bom tempo, eu acho que cerca de mais de uma hora, conversando com Deus em línguas e ouvindo as coisas que ele tinha para falar, as coisas que ele estava me falando. E isso é muito sério, irmãos, eu tô falando sério com vocês. Eu sei que vai ter pessoas que vão criticar, eu sei que vai ter pessoas que vão achar que provavelmente eu seja doida, porque tem pessoas que não sabem ou não entendem que a gente fala com Deus e Deus fala com a gente. Tem pessoas que estão tão afastadas de Deus que não sabem que é possível você falar com Deus e Ele falar com você. Então, antes de me julgar, antes de achar que a irmã quer aparecer no YouTube, não é nada disso. Eu vim aqui porque Deus falou algo muito sério. E conforme eu for dividindo com vocês, vocês vão ver que é algo muito sério. E eu falava com Deus, eu tenho feito algumas campanhas de oração, tenho feito algumas buscas ao Senhor, e nesse dia específico eu estava agradecendo a Deus. Estava fazendo oração só de agradecimentos, 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 e estava nessa oração de agradecimento quando o Espírito do Senhor me tomou. E foi maravilhoso, mas também, eu fiquei impactada. Isso foi antes de ontem à noite, mas ontem eu tive o dia muito corrido e não consegui gravar. Eu fiz até algumas anotações aqui no papel para eu não esquecer de falar as coisas, porque, tudo que ele falou é muito importante, e ele disse que era para me falar. Então, assim, eu vou, fazer um resumo para vocês, mas conforme eu for falando, eu vou olhando aqui para ver se eu não estou esquecendo nada, porque como ele disse era importante. E vai ser importante para a sua vida. Veio a minha palavra do Senhor, e ele começou a me falar sobre a palavra dele. E ele começou a me falar muitas coisas sobre a palavra dele. E eu fui ouvindo ele, eu fui ouvindo ele. E conforme ele me tomava em línguas e ele ia falando, eu ia ouvindo ele. E Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que ele falou coisas que nem eu sabia. Então, irmãos, não tinha como ser eu da minha carne, embora eu tenha total certeza que não foi, em tudo. Mas eu quero dar um exemplo de coisas que eu nem sabia aqui nesse vídeo, e que ele foi me falando, que depois eu fui atrás para saber, e era o que ele tinha me falado. Então, só confirma mais uma vez que é Deus, né? E eu espero que esse vídeo possa ser mudança de entendimento e mudança de mentalidade para vocês, mudança de vida. Como eu tô aqui no carro e eu não tenho um suporte, pode ser que o vídeo trema um pouco. Então vamos lá. Deus me falou que a palavra dele não mudou. A palavra dele não está vencida. E ele falava muito sobre a palavra dele. E conforme ele ia tomando a minha boca, que eu não vou conseguir retratar para vocês com fidelidade as mesmas palavras que ele falou. Mas eu vou tentar falar um pouco das palavras da forma que ele falou e explicar um pouco do que eu entendia enquanto ele falava. Mas eu percebi que Deus está muito triste, muito chateado, sabe? Foi essa sensação que eu tive, assim, sabe? Que ele tá muito triste. Ele falou assim pra mim, ó, eu tô olhando aqui no papel, tá, gente? Pra não esquecer. Uma das coisas que ele falou assim foi pra mim: teria eu estabelecido uma nova lei? Primeiro ele perguntou pra mim se a palavra dele estava cancelada, ou se ele teria feito uma nova lei. E conforme ele fazia perguntas, pareciam perguntas retóricas, pareciam perguntas que a resposta era óbvia, porque a gente sabe que a palavra de Deus não foi cancelada, e ele também não fez outra lei. Mas ele disse várias e várias vezes que a palavra dele está esquecida, que a palavra dele está desprezada, que a palavra dele está abandonada, que as pessoas abrem a palavra dele, que as pessoas escolhem o que seguir na palavra dele. Eu lembro bem claro, nítido disso. É como se as pessoas, isso eu sigo, isso não, isso legal, isso não, isso eu sigo, isso eu deixo de lado. E ele diz que a palavra dele é um manual de vida. Ele disse para mim que a palavra dele custou
muito sangue dos servos dele. Custou o sangue dos servos dele. E olha que ele não estava falando nem do sangue de Jesus, que a gente sabe que é poderoso. Ele estava falando nesse momento exatamente do sangue dos servos dele para ser escrita. Ele diz que para a palavra dele ser escrita, custou o sangue dos servos dele para que ela chegasse até aqui. Até aqui onde ela está com a gente. E as pessoas desprezam. Foi muito caro para ele. Custou o sangue dos servos dele para que ela fosse escrita. E a gente despreza ele. Despreza a palavra dele. E conforme ele ia falando, eu ficava triste, sabe? E assustada, pensando sobre essas coisas que ele estava me falando. Porque realmente, a Bíblia, para ser escrita, custou o sangue de muitos, que a gente nem imagina. E hoje ela está dentro das nossas casas e a gente não dá importância. Importância nenhuma, está desprezado. Mas ele falava, eu mudei? Por acaso as minhas forças se esvaíram da minha mão? Eu estou envelhecido? Eu estou vencido? Ele estava muito triste, sabe? E ao mesmo tempo que ele estava triste, ele advertia. Era como se ele estivesse mostrando o erro. Porque ele disse que a palavra é um manual de vida. Foi difícil para ela chegar até aqui, custou o sangue de muitos. E as pessoas não gastam tempo com a palavra. Sabe o que foi que Deus me disse? Ele disse que as pessoas abrem a palavra dele no desespero dos problemas e perguntam para ele: por que não funciona na minha vida? Por que não funciona na minha vida? E fecham a palavra dele. Ou dizem, se Deus quiser, ele faz. Se Deus quiser, ele faz. E eu me lembrei que a gente tem esse ditado, se Deus quiser. Se ele quiser, ele faz. Ele diz que está faltando autoridade para declarar a palavra dele. Ele deu a palavra, ele botou o cajado. Gente, essa parte é muito forte. Porque quando ele falou assim que ele colocou o cajado nas nossas mãos, a minha mente trazia a ideia de cajado madeira. Sabe, igual esse o cajado de Moisés? Na minha mente, a única referência que eu tinha de cajado, e olha que eu já vi muitas pregações bíblicas, mas a única referência que eu tinha, conhecimento até aquele momento de cajado, era aquele cajado de madeira do pastor pastorear as ovelhas. Só que ele foi repetindo cajado nas mãos, colocou cajado nas nossas mãos. E eu lembrava que Deus tinha colocado cajado nas mãos de Moisés, e foi com cajado que Moisés tirou água da pedra. Então eu pensava, Deus colocou uma ferramenta nas nossas mãos. Só que ele começou a me explicar que o cajado é a Bíblia. O cajado é a nossa Bíblia. Nossa Bíblia. E eu fiquei assim, sem entender na hora. Quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar. E para minha surpresa, parece que todas as pessoas já sabiam que uma referência para cajado é a Bíblia. Só que eu não sabia. Tá cheio de explicações sobre isso. Que o cajado é a Bíblia do pastor. E eu creio que não é só do pastor, porque ele falou que colocou nas nossas mãos o cajado. E ele falou que a palavra dele é para todo o seu povo. É para todo o seu povo. Ele fez questão de falar isso. Eu acho que é porque tem pessoas que acham que a palavra dele é só para uns ou outros, ou para um tempo antigo. Mas ele fez questão de dizer que a lei dele não mudou. Ele perguntou assim para mim, eu cancelei a lei? Nessa hora eu até pensei, lembrei da lei que a gente tem hoje em dia, né? Quando tem uma lei e ela é cancelada, ela fica riscada, né? Eu falava, não, senhor, o senhor não cancelou. Ele dizia então, e fiz eu uma nova lei? Uma outra lei? Como se dissesse que essa lei da Bíblia dele não tem mais eficácia, então ele fez outra lei. Por que ele me dizia isso? Porque ele diz que nós estamos esquecendo da palavra dele. Gente, uma coisa muito importante. Deus disse que as pessoas estão vazias. Vazias. Vem a ele vazias. As pessoas estão vindo a ele vazias. E minha referência bíblica para vir a Deus vazios era uma referência de quando você vai na casa de Deus, Deus diz minhas ofertas, não se pôr diante dele vazio, né? Só que não era isso que ele estava dizendo. Ele diz que as pessoas vão vazias da palavra dele. As pessoas só louvam, 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 louvam. Ele diz que louvam da boca para fora. Louvam ele da boca para fora. Ele se aproxima e procura em nós a palavra dele. Ele diz que se aproxima das pessoas e procura a palavra dele. Gente, isso é muito forte. Deus se aproxima de nós e procura a palavra dele dentro de nós. E não tem nada. E por isso ele não consegue fazer nada por nós. Por isso ele não faz.
Não pode fazer. E eu fiquei, de ontem para cá, meditando, por que que ele não pode fazer? Só porque a palavra dele não está em nós. E aí eu me lembrei daquele versículo bíblico. Eu até anotei ele aqui, em João 15, 7 e 9. Se estiverdes em mim, Cristo, e as minhas palavras estiverem em vós. Gente, isso é muito forte. A gente precisa estar em Deus. A gente precisa estar em Cristo. E as palavras dele também precisam estar em vós. São duas condições. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai. E por aí segue. João 15, 7 e 9. Mas se estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós. E ele me disse, antes de ontem, nessa oração, nessa conversa, que ele procura a palavra dele nas pessoas e não acha. Gente, isso é muito, 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 muito sério. As pessoas acham que é só louvar e as pessoas estão vazias da palavra dele. E Deus deixou tudo escrito de como seria. Se estiverdes em mim e minhas palavras estiverem em vós. Então não adianta a gente se achegar a Deus só com louvor. É muito louvor. As igrejas hoje é muito louvor, é muito louvor, é muito louvor, mas não tem palavra. Gente, é muito sério. Ele diz que ele zela pela palavra dele. E ele falava isso para mim, como que ali naquele livro, lá na palavra dele, eu sentia o entendimento no espírito na hora em que ele falava, que ele tem provisão ali através da palavra dele. Ele tem alimento espiritual e alimento material. Ele tem recurso, ele tem provisão. Como ele disse, é um manual de vida. Foi caro para ele para chegar até aqui. Foi o sangue de muitos servos. Foi uma coisa importante e difícil para ele conseguir que ela chegasse até aqui. E na hora que ele falava isso, eu entendi como que a gente nem imagina quão difícil foi para a Bíblia chegar até aqui. Para a palavra de Deus chegar aqui. Mas ele me disse uma coisa, também muito importante. Quando ele estava falando a respeito das pessoas abrirem a Bíblia e dizer, não funciona para mim. Senão, Deus faz se ele quiser. Ele me disse que as pessoas não gastam tempo. E foi exatamente essas palavras. As pessoas não gastam tempo com a palavra de Deus. Não há palavras de Deus dentro das pessoas. Gastam tempo em outras modinhas e outras coisas, mas não gastam tempo com a palavra de Deus. E por isso ele não consegue. E por isso ele não falou a palavra consegue, mas era uma palavra como por isso ele não faz, por isso ele não age, porque não tem a palavra de Deus dentro da pessoa. E a pessoa não gasta tempo com a palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês muito séria. A palavra de Deus, para quem não sabe, ou para quem sabe já esqueceu, a palavra de Deus é o próprio Deus. Quando ele diz as pessoas não gastam tempo com a palavra, ele está dizendo as pessoas não gastam tempo comigo, gastam em qualquer outras coisas mundanas, mas não gastam tempo comigo. A Bíblia relata lá em Gênesis que no início era o verbo, antes da construção do mundo, antes da construção da terra, antes da construção do mundo. No início de tudo, no início, antes da criação, no início era o verbo. E o verbo era Deus. Gente, no início era a palavra. E a palavra era Deus. Antes de se construir qualquer coisa na vida, precisa ter a palavra. E você sabe outra coisa muito séria que ele me disse? Que a palavra dele não chegou ainda em todos os lugares que era para ter chegado. E eu fiquei até espantada, porque com tanto de internet que a gente tem hoje, eu não imaginava. Mas ele completou dizendo assim, ele disse que a palavra dele ainda não chegou aonde era em muitos lugares, e onde ela chegou, as pessoas estão enganadas com a palavra dele, que é pior. E ele disse que o mundo não está como era para estar já. E eu acho que aí ele estava se referindo a respeito da volta dele, né? Já era para ele ter voltado. Mas o mundo não está como já era para estar, por falta da palavra. Gente, isso é muito sério. Porque não passamos tempo com Deus, porque não passamos tempo com a palavra, nós estamos atrasando a vinda de Jesus. Ele não me falou isso nessa conversa, mas foi o que eu entendi. Porque pensa comigo. Ele disse que o mundo não está como já era para estar. E eu sentia muito forte no espírito que não estava como ele queria que já estivesse o desejo dele. Já era para ter acontecido algo. E que não está por falta da palavra. Gente, isso é muito sério. Eu não estou aqui brincando de ser crente. Eu não estou aqui brincando de ser bonita. Eu não estou aqui brincando de graça. Eu estou aqui falando uma palavra de Deus, uma palavra da verdade.
uma palavra que me impactou, uma palavra que me deixou pensativa. Eu fui orar a Deus para falar a respeito das minhas coisas, agradecer a Ele pelas minhas coisas. E muitas vezes, quando você vai orar a Deus, buscando Deus, muitas vezes é do ser humano. Você está esperando que Deus fale com você coisas suas, da sua vida. Mas lembre-se que Deus, ele é muito maior. Ele não fala só coisas da minha vida. Ele não vai vir a mim falar só coisas da minha vida. Ele vai falar coisas, Deus tem um propósito maior. Ele vai falar coisas que envolvam a vida de todos, entendeu? Muitas vezes ele vai te responder no seu propósito, ele vai me responder. Mas antes de ontem especificamente, eu vi um Deus triste com o que o homem está fazendo com a palavra dele. Não Deus triste porque Deus seja triste, irmãos. Não. Nosso Deus é poderoso, forte e valente. Como ele, outro não há. Nosso Deus não é um Deus derrotado. Isso era uma das coisas que ele deixava muito clara lá na palavra dele, quando ele falou comigo. Ele disse que ele não está invencido, ele não está envelhecido, a força dele não esvaiu pelas suas mãos, a palavra dele não mudou e ele não precisou fazer nova lei. E ele já deixou o manual da palavra. Ele disse tudo isso. Mas ao mesmo tempo que eu sentia a força e o poder de Deus, eu sentia que ele estava triste, não com ele mesmo, mas com o homem, por desprezar a palavra dele, por desprezar uma palavra que custou o sangue de muitos servos para chegar até aqui, sabe? E que as pessoas não acreditam na palavra dele. Abre a palavra e diz, isso não funciona para mim. E vocês já pararam para pensar por que a palavra não funciona para você? Deus disse, as pessoas não gastam tempo com a palavra. Gastam tempo com muitas outras coisas, menos com a palavra. Irmãos, eu voltei impactada, pensativa, sabe? E certa de que não devemos nos apresentar a Deus só com louvores e vazios da palavra. A palavra, se ela é um manual de vida, ela vai mudar os nossos pensamentos. A palavra, sendo o próprio Deus, é intimidade com Deus que você ganha quando você gasta tempo com a palavra. Está cheio de gente hoje em dia arrotando intimidade com Deus. É muita intimidade com Deus, porque parece que estamos vivendo um tempo que é bonito ter intimidade com Deus. Mas não tem tempo de oração, não tem tempo de palavra. É na palavra que você vai cair o seu ego, vai cair os seus enganos, vai cair as fortalezas da mentira, vai cair a inveja, vai cair a raiva, porque a palavra te confronta. Aí como é que a gente pode ter hoje vidas e igrejas só com louvor, 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 louvor? E olha que eu sou a pessoa que ama louvar. Eu tenho uma voz horrível para louvar. E eu sempre achei que Deus tinha me chamado para louvar, o que eu achei sempre até que era uma gracinha de Deus. Que eu falava, Jesus, o Senhor me chamou para louvar mais dentro de casa, né? Porque senão espanta o povo. Não, gente, eu não estou tirando o valor do louvor. Eu amo louvar. Mas Deus diz que estamos louvando. As pessoas estão louvando Ele da boca para fora. E isso me parece que irrita Ele. Gente, se não pararmos para ler a palavra, descobrir o que Deus quer, sermos confrontados pela palavra, e a partir dali, obedecer a Deus e sermos confrontados. Porque a palavra é que abre os nossos olhos e tira nosso evangelho de brincadeirinha, nosso evangelho de religiosidade, nosso evangelho de bonitezinha, de ir para a igrejinha arrumadinho. Não. É na palavra que Deus te confronta, entendeu? É na palavra que você cresce em espírito. Só que eu ouvi um Deus muito triste, o quanto que a palavra dele está sendo desprezada. E eu pude sentir no espírito que ele tem grandes bênçãos dentro da palavra dele. E a palavra está sendo desprezada. Desprezada porque acham que é um Deus antigo, é um Deus velho, é um Deus vencido, é o que as pessoas acham. É uma palavra que não é para hoje ou que não é para aquela pessoa. Mas o Senhor me disse, a minha palavra é para todo o meu povo. O Senhor falou exatamente assim, com muita firmeza. A minha palavra é para todo o meu povo. Então, gente, eu sugiro que a gente comece, já deveríamos ter começado, buscar a palavra dele, meditar, passar tempo com ela, como ele falou, e sermos confrontados por ela. Deixa eu olhar aqui no meu papel se eu esqueci alguma coisa. Eu acho que eu falei tudo, gente. Não falei como eu gostaria de ter falado. Eu gostaria nesse dia de, às vezes, quando eu estou orando, como o Senhor gosta de falar, às vezes, quando você não está esperando,
Às vezes eu deixo uma musiquinha, um negócio ligado, e eu gostaria de nesse dia ter deixado ligado algo para filmar, sabe? Em vez de ser uma musiquinha, alguma coisa. Mas eu queria ter filmado para não perder nenhum detalhe. Mas eu peço em Deus que essa palavra chegue onde ela precisa chegar. Que pelo poder dele, pelas mãos dele, essa palavra chegue a quem precisa chegar. Porque ele falou também, enquanto estava falando comigo, em espírito. Ele falou que esta palavra vai chegar a muitos que terão suas vidas mudadas. Então, obedecendo a ordem dele de falar essa palavra, eu gravei esse vídeo. Vamos pegar o nosso cajado. Deus colocou um cajado na mão de Moisés e colocou um cajado na nossa mão. Deus não nos deixa de mão vazia. Deus não nos deixa preparado. Ele nos deu um manual de vida. Vamos nos arrepender hoje de não passar tempo com esse manual de vida. Não passar tempo com o próprio Deus. Lembra que no início era o verbo era Deus. Vamos pegar a palavra. Porque a gente está passando o dia nos nossos afazeres, nas nossas obrigações, correndo atrás de pagar contas, correndo atrás de adquirir coisas, e estamos esquecendo que este mundo pode acabar. Estamos esquecendo que este mundo pode acabar para a gente antes que acabe para os outros, ou ele pode acabar de uma vez só, Jesus voltar. E aí seremos cobrados, como ele falou para mim, que se eu não falasse a palavra, ele ia me cobrar. E eu tenho muito temor do Senhor. Por isso eu estou falando essa palavra. Agora pensa você aí, o que será? Porque ele vai cobrar de mim. Ele com certeza tem algo para cobrar de você também. Procura o Senhor, se ajoelha, pede direção a Ele. Busca a sua palavra, começa a ler, começa a ouvir, começa a meditar, começa a refletir. É isso. Eu vim hoje aqui só cumprir essa ordem do Senhor. E deixo a paz e deixo uma coisa mais que importante para mim. Essa palavra, ela não é cansativa, gente. Quanto mais você lê, mais você se apaixona por esse Deus. Quanto mais você lê, mais você descobre verdades. Quanto mais você lê, mais você descobre soluções. Então, assim, não pensem, Deus deixou um fardo para mim ler a palavra. Não. Que o Espírito Santo de Deus quebre esse mal na sua vida, de achar que a palavra é um mal. E você passa a se deleitar no Senhor através da sua palavra. Vocês vão descobrir que é melhor que Netflix, vocês vão descobrir que é melhor que muitos passeios, vocês vão descobrir que o tempo passa e você não sente. Amém?